bom. Vejam se vocês já têm alguma dúvida para falar, para me colocar. Estão conseguindo enxergar minha tela? Sim. Então, ó, vamos lá. Só para a gente relembrar. Então, o que vocês já enviaram na atividade 1. Tema com a introdução, problema, o objetivo geral, o objetivo específico e a metodologia, tá? Vocês vão continuar junto, a partir disso daí, vocês vão refazer, vão mandar isso que já está pronto, acrescentando o quê? A fundamentação teórica. Então, aquilo que o tutor de vocês já pediu para corrigir na atividade 1, vocês já deixem corrigido. E o que vocês vão acrescentar nessa atividade 1 para mandar? A fundamentação teórica. A fundamentação teórica se trata do quê? Vocês não colocaram lá 3 objetivos específicos, pelo menos? Esses 3 objetivos específicos vocês vão descrever com detalhe. Então, por exemplo, suponha que o tema de vocês seja drenagem linfática no pós-operatório de linfedema pós-mastectomia. E aí, um dos objetivos específicos de vocês é descrever o câncer de mama e a cirurgia de mastectomia. Então, vocês vão colocar lá o primeiro item de fundamentação teórica. Cirurgia de mastectomia radical. Suponhamos que tenha sido esse o tema de vocês. E aí vocês vão descrever o que é a mastectomia radical, quando ela é utilizada, quais as técnicas, Ponto. Isso é uma parte da fundamentação teórica. O segundo objetivo, por exemplo, que vocês tenham colocado lá, descrever as técnicas de fisioterapia utilizada, ou então, troca, vamos colocar assim, descrever a fisiopatologia do linfedema. Então, vocês vão ter um outro item lá, linfedema. Aí vocês vão descrever. O linfedema é um edema gerado pelo acúmulo de linfa devido à retirada, geralmente, dos gânglios linfáticos em relação à cirurgia de mastectomia radical, com esvaziamento de gânglios. Vão descrever detalhadamente, tá? E o terceiro objetivo que você colocou lá, drenagem linfática no pós-operatório de linfedema. Então, vocês vão descrever o que é a drenagem linfática, quais são as técnicas, como essa técnica é realizada, para que ela serve. Vai descrever com mais detalhe, tá bom? Isso é a fundamentação teórica. Na fundamentação teórica, todo parágrafo que vocês escreverem, vocês têm que colocar uma citação. Ou seja, vocês têm que ter retirado isso de um artigo científico, de um livro, de algum local dessa ordem acadêmica, tá bom? Então, por exemplo, lá, sei lá, o linfedema é gerado pelo acúmulo de linfa devido à alteração do sistema linfático por retirada dos linfonodos. Sei lá, Santos, 2010. Você pegou um artigo lá desse autor. Tem que estar entre parênteses, tá? Então, a cada parágrafo que vocês escreverem, vocês têm que ter uma citação de texto. Essa citação de texto vai ter que estar colocada nessa atividade de vocês dentro das referências bibliográficas. E aí vocês vão seguir a ordenação da ABNT. Tá? Então, coloca lá sempre em ordem alfabética os autores na referência bibliográfica, e na referência não vai só o nome do autor, vai o nome do autor, o título do artigo, a revista que vocês tiraram, tudo bonitinho. Tá? Cronograma é obrigatório. Ele vem antes da referência bibliográfica, vem o cronograma. O cronograma é uma projeção de tempo que vocês vão ter. Então, ó, vamos pegar lá, vocês fizeram este semestre, certo? De fevereiro até junho, então vocês vão colocar lá, sei lá, fevereiro, escolha do tema. Põe um xizinho lá. Vocês têm um modelo no TCC. Põe um xizinho lá em escolha de tema. Março, levantamento de referências bibliográficas. Abril, realização da introdução do trabalho.
Tá lá bonitinho já o modelo para vocês. É uma projeção. E vocês já farão isso contando como se vocês fossem fazer também no próximo semestre. Tá bom? Então tem que mandar o cronograma. Senão eles não vão aceitar. Tudo bem? Sim. Vocês têm dúvidas em relação a referências, em relação a cronograma? Eu não, eu já tinha feito a reunião e não tenho dúvidas em relação a isso. Não sei se a Stephanie dá para eu conseguir aguardar uns 2 minutinhos. Tá, qualquer coisa, Steph, se você precisar sair, depois eu posto a gravação para você, tá bom? Deixa eu só puxar aqui a aula. Conseguem verificar minha tela de novo? Sim. Só que tá cortando um pedaço, Pro. Ele tá abrindo ainda, por isso que tá cortado. Tá bom. Tá lento esse negócio aqui. Enquanto ele vai abrindo, eu vou passando para vocês o que é, tá? Então, a citação. Citação, toda vez que você tira a ideia de um outro local, então, por exemplo, você pegou um artigo de referência, tá? Você leu esse artigo a respeito lá do linfedema. Não é você quem está, por exemplo, definindo o linfedema. Não é sua ideia. Então, você tem que pegar a ideia do autor, tá? E tem que passar isso para o leitor. A ideia não é minha, eu peguei do fulano. Por isso que a gente fala assim, eu tenho que fazer uma citação, tá? Isso aqui é uma citação, ó. A gente tem 3 formas de fazer citações. Citação direta, onde você copia exatamente igual o que o autor escreveu. Se esse for o caso, a gente tem que fazer isso, ó, entre aspas, tá? Citação curta, com até 3 linhas, a gente faz dessa maneira aqui. Ó, citação direta curta, tá? É nesse cenário que a AIDS nos mostra a extensão da doença e tal. Entre aspas, e no final da frase tem que estar o nome dos autores, o ano e a página. Porque é uma citação direta, tá? Geralmente, os tutores pedem para vocês evitarem excesso de citação direta. Por quê? Quando passa naquelas reproduções para verificar plágio, se tiver muita citação direta, vocês vão ter um alto índice de plágio. Tá? E também não dá para fazer
um trabalho só copiando frases de outros autores, tá? Mas se escrever exatamente igual o que o autor escreveu, tem que estar dessa forma, entre aspas, tá? Também pode ser feito dessa maneira, ó, com o autor colocando na frente. Segundo Paulo Freire, 1994, página 161, aí abre aspas e transcreve exatamente do jeito que ele escreveu, tá? Então, aqui depois eu mando para vocês esses slides, tá? São alguns exemplos de citação. Quando a citação direta é mais longa, tem que ser feito nesse formato aqui, ó. Vai ter que colocar alinhado para a direita, e não como no texto justificado, tá? E tem que colocar uma letra de um tamanho menor. Então, se vocês estão usando Arial 12, vocês vão fazer a citação direta longa com Arial 10, tá? Tem que ter um recuo, tem que ter uma normativa aí para vocês utilizarem. A citação indireta é quando você escreve com as suas palavras, mas você está baseado numa coisa que você leu de algum outro autor, tá? Então, por exemplo, vou pegar a definição de linfedema, não fui eu que fiz. Então, eu vou colocar assim lá, de acordo com Freitas 2020, o linfedema pode acontecer devido à redução do fluxo linfático, trazendo XYZ problemas, tá? E isso é uma citação indireta. Vocês podem colocar tanto dessa forma, de acordo com fulano 2020, como no final da frase, ó. Freitas, 1989, tá? Citação de citação, eu digo para vocês não usarem, tá? Por quê? A gente só usa citação de citação daquele artigo que eu não consigo buscar. Com o advento da internet, dificilmente vocês vão ter um artigo que vocês não consigam ter, tá? Que vocês não consigam buscar. Então, evitem, tá? Não vou nem explicar citação de citação, porque é um problema. Vocês não usam o sistema alfanumérico, vocês usam o sistema alfabético, autor-data. Esse é o sistema que tem que ser utilizado, tá bom? Se a gente tiver um autor só, você vai colocar no sobrenome dele e o ano, tá? E se você tiver até 3 autores, você vai fazer a mesma forma. Então, por exemplo, Costa, Lima e Silva, 2010. São 3 autores, você escreve o nome dos 3. Mais de 3 autores, vocês podem utilizar essa expressão aqui, ó, Batista et al., quer dizer, e colaboradores, tá? E aí vocês podem fazer dessa maneira. Quando a citação está dentro do texto, ó, como está aqui, segundo fulano 2003, vocês vão fazer só a primeira letra maiúscula. Quando ela estiver no final do parágrafo, como está aqui, a força pode diminuir devido à fadiga de origem central, ela tem que estar no final, todo em letra maiúscula. Não precisa ter página se não for uma citação direta, tá? Se for uma citação indireta, só o autor e o ano. A página não é necessária. Tudo bem? Tudo. Referências bibliográficas. Também vocês devem seguir as referências de acordo com as normas da ABNT, tá? Então, sempre. O que vai ser necessário, então? Se for livro, ó, tem vários exemplos aqui para vocês. Se for livro, nome do autor, o nome do livro, a edição desse livro, se é a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª edição, o local que esse livro foi impresso, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Curitiba, e o nome da editora e o ano, tá? Hoje em dia, vocês usam menos livros, porque a gente tem um grande número de artigos científicos disponíveis para a gente, tá? Então, ó, artigos científicos são colocados como citação de periódicos, tá? É esse aqui, citação de periódico é o que eu uso para artigo científico. Nome do autor, né? O sobrenome do autor sempre vem primeiro, é sempre o sobrenome. Sobrenome do autor, todo em letra maiúscula.
as iniciais do nome, também em letra maiúscula, o título do artigo, que pode estar em negrito ou sublinhado. Eu sugiro que vocês façam negrito e sempre mantenham o mesmo padrão. Coloquei um citado desse jeito, todos os outros vão vir igual. O nome da revista, volume, número, páginas e ano. Sempre nessa ordem. Se for citação de internet, tem que colocar esse aqui, ó. Disponível em o site que vocês pegaram e quando vocês fizeram o acesso. Tudo bem? Deixa eu já compartilhar para não esquecer. Estou te mandando, Stephanie. Nem sei se está aí ainda. Beleza, Pro. Você dispara para o grupo. Tá bom. Então, isso é extremamente importante que vocês façam. Fez toda a fundamentação teórica tem que ter essas citações. E toda a citação que aparecer no texto de vocês deve estar na referência bibliográfica. Ok? Antes das referências bibliográficas, vocês vão colocar o cronograma. Que é isso que eu falei para vocês. É como se vocês estivessem fazendo uma previsão de quais meses vocês vão fazer o quê. É uma planilha de organização. Então, em tal mês eu vou escolher o tema, em tal mês eu vou fazer a revisão, vou fazer a seleção de artigos, em tal mês eu vou iniciar a escrita da introdução. Já tem aquele modelinho para vocês lá no modelo, nos sites, não tem? Sumiu os slides, Pro. Não veio? Tá no slide. Os slides Se eu não não me foram, engano, Steph? ele tá... Peraí, que ela enviou pra gente. Deixa eu confirmar se tá abrindo, viu? Tá abrindo ou não? Peraí, deixa eu confirmar. O celular tá meio lento. Tá abrindo normal. Tá? Não, eu tô falando do slide dessa gravação agora. Tá, porque eu fechei para enviar para vocês, Steph, senão eu não consegui enviar. Tá? As citações Então, eu tá fechei. ok. Não, tá aparecendo minha tela, não é? Para vocês? Isso, agora tá Isso. aparecendo a tela. Isso, é porque eu fechei o slide para enviar para você, tá? Então, nesses slides tem todos os modelos. Vocês também têm esses modelos lá no manual do TCC, no modelo que vocês precisam seguir, também tem as formas de citação. Aí vou contar um segredo para facilitar a vida de vocês. Se esse trem me deixar, peraí. Vou só fechar um pouquinho, porque senão vocês ficam enlouquecidas comigo, indo e voltando. Então, eu vou compartilhar a tela novamente, tá? Agora o que eu vou mostrar para vocês, uma coisa que pode ajudar vocês no sentido do quê? Vocês, quando buscam fazer a... Ó, eu entrei e peguei um artigo qualquer na Cielo, tá? Quando eu pego esse artigo na Cielo, o que vocês podem fazer? Existem várias coisas. Você pode compartilhar esse artigo, você pode pegar o texto todo em português, você pode copiar aqui, ó,
para a área de transferência, tá? E aqui vocês têm tudo isso aqui. Como citar, ó. Quando você abre nesses 3 pontinhos, ó, tá vendo? Sempre os artigos da Cielo vão aparecer isso. Isso facilita a vida de vocês para fazer as referências bibliográficas. Clica nas 3 bolinhas. Como citar esse artigo? Você não abriu, infeliz. Aqui. Como citar? Tá aqui, ó. Já aparece para vocês em como citar. Tá? E aí você vai simplesmente fazer o quê? Tuf! Copiar, cola nas referências de vocês. Aqui, o que vocês só vão ter que fazer? Prestar atenção. Aqui ele não fala se é BNT e tal, não é porque não está em letra maiúscula o nome dos autores aqui na frente. Tá? Então, vocês têm que colocar Marcos Arias em letra maiúscula. E negritar, linfedema secundário de membros e febre chikungunya. Ok? Porque aí você já está no formato ABNT. Só faz essas Todos duas alterações, o nome e o negrito. Isso, só isso. Alguns artigos, aqui esse não sei porque não abriu a ABNT. Alguns artigos ele vem os formatos. Quais outros formatos? Deixa eu ver se esse aqui não abriu, não sei por quê. Mas tem artigos que já abre assim, Vancouver, ABNT, aí você clica em cima de ABNT, ele já vem pronto. Então, alguns artigos na Cielo já vem prontos essa partezinha de citar como ABNT. Aqueles que não vierem, que não tem nada escrito, como esse daqui, ó, ele não tem nada escrito, ele não está escrito qual é o formato que ele está te dando. Aí você só altera isso, coloca em caixa alta o nome dos autores e negrita o título do artigo. Pronto. Tá feito. Tá dentro da normativa da ABNT de vocês. Tudo bem? Então, todos eles da Cielo, vocês vão ter, ó. Então, fui lá e pesquisei. Fala para mim um tema de vocês aí. Qual uma de vocês? O meu está sendo drenagem linfática no pós-operatório de abdominoplastia. Tá. Então, vamos colocar só assim, geralzão. Drenagem linfática. Ele vai te abrir 1 milhão de coisas, né? De drenagem linfática, ó, fisioterapia vascular, no tratamento da doença. Vou clicar em qualquer um para a gente ver se ele abre o como citar na ABNT. Não sei por que ele não está abrindo. Mas aí, quando ele não abre as citações de acordo com as normativas, é só vocês fazerem isso, só mudar. E se ele te der a opção, alguns artigos te dão essa opção, tipo, aí você coloca lá, ABNT. Pronto, ele vai te já transcrever exatamente como está na ABNT. Aí você não precisa mudar nada. Se tiver escrito lá ABNT, você não precisa mudar. Só copia e cola. Tá bom? Uhum. Isso facilita para vocês na hora de fazer referência bibliográfica. Para fazer referência bibliográfica, gente, estejam com uma colinha do lado. Pega lá o modelo de vocês, porque é chato. Tem que estar o ponto certo, a vírgula certo, ponto e vírgula certo. É chatinho de fazer. Concordo, tá? Então, tenham sempre o modelo ao lado. Se forem pegar da Cielo, tem esse truquezinho que facilita aí para vocês, tá bom? Que mais, gente? Tá bom. Vocês têm mais alguma dúvida? Porque às vezes eu falo, esqueço de falar alguma coisa, e vocês têm dúvida e acabam ficando com dúvida. Eu acho que eu não. Só se a Stephanie tiver algo a falar. Não, as dúvidas vai surgindo conforme a gente vai fazendo, né? Mas por enquanto é isso, professora. Tá, então faz assim, né? Conforme vocês forem tendo dúvidas, se tiver, me manda. Eu vou respondendo para vocês. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá bom? Beleza, Pro, pode deixar.
tá? Eu vou finalizar, então, a reunião, se vocês não têm mais dúvidas, e qualquer coisa, a hora que surgir qualquer tipo de dúvida, vocês me falem e a gente vai dirimindo essas dúvidas conforme elas vão aparecendo. Tá bom, Pro, obrigada. Tá bom? Obrigada pela participação de vocês, tá? Boa Bom noite. descanso. Obrigada. Pro, bom final de Boa aula, Stephanie. Dá um beijo no Jurailton. Já terminou a aula. Ah, então tá bom. Pro, eu tô aqui também. Então tá bom. Manda beijo para todo mundo aí. Beijão, tchau, boa noite. Tchau.